Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém. Eu até estava falando aqui com o pastor Neto, quando o João falou que as inscrições já estão abertas, corre lá e faça logo a sua. Eu falei, gente, deixa para depois da palavra, agora a atenção é para a palavra, amém? Queridos, graça e paz, amém, irmãos? Quem está motivado aqui? Glória a Deus, né? Eu creio que você saiu de casa com uma ardente expectativa, né, para ouvir de Deus através da sua palavra, né? O que Deus vai falar comigo através da palavra, amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado, você já olhou para ela? Tá, faça uma pergunta para ela, diga assim: o que queres que te faça? Amém? Então essa pergunta, né, que você acabou de fazer aí para a pessoa que está sentada do seu lado, foi aqui Jesus perguntou para aquele cego, aquele mendigo, né, que vivia à beira do caminho. Amém, queridos? E é isso que eu quero compartilhar esta noite com vocês, né, porque a nossa vida, né, ela tem altos e baixos. Amém? Todos concordam aqui? Nossa vida tem altos e baixos. Tem dia que queria só que cessasse o movimento. Eu sou discípulo do pastor Neto e eu estou ficando parecido com ele. E acho que é a idade. Aqui já tira a minha atenção, né? Queria que cessasse o movimento ali da mesa também. Aleluia, e prestasse atenção aqui. Porque às vezes, querido, Deus, numa fração de segundos, a gente perde uma chave espiritual, né? Porque uma atenção. Mas a nossa vida, como eu estava falando, ela tem altos e baixos. Todo mundo passa por momentos bons, passa por momentos difíceis. Tem tempo que você está legal com a tua saúde, tem tempo que você não está legal, aí você vai. Enfim, todo mundo, isso é normal. Amém, queridos? Mas, entenda bem, independente, né, desses altos e baixos, independente de caminhos que você escolhe, independente de algumas escolhas da tua vida, independente dessas questões, sabe, irmãos, toda e qualquer situação tem um limite, tem uma margem. Todo mundo sabe até onde pode ir, que é uma margem segura. Isso é normal. Amém, queridos? Mas o que acontece às vezes que por limites, por escolhas, por margens estabelecidas, que em alguma situação às vezes se desenha diante de nós, e às vezes a gente não sabe o que fazer, muitos têm paralisado. Muitos têm desanimado. Muitos têm ficado à beira do caminho, à margem. Muitos têm desistido. Muitos têm sofrido por crise de ansiedade por conta disso. E como é difícil sair de uma crise de ansiedade. Como é difícil. Muitos, às vezes, depressão profunda. E por aí vai. Sabe, queridos, mas todos esses acontecimentos, independente qual eles têm se desenhado na tua vida, seja na área sentimental, seja na área da saúde, seja na área financeira, enfim, sabe, eu quero te dar uma boa notícia: Deus está contigo. Deus nunca nos abandona e jamais nos abandonará. Dependendo da atitude que é você gerada no teu coração em relação a esse Deus, que deu o seu Filho, por amor a mim e a você, para morrer em nosso lugar. Então muitas pessoas têm paralisado justamente por isso, por não ter a devida revelação de quem Cristo é para você. E muitos têm ficado à beira do caminho. Quando nós olhamos, sabe, queridos, para a imensidão do mar, a gente logo imagina que em cada
ponto onde tem água, tem peixe. Essa é a leitura que nós fazemos. Mas não é sempre assim. Tem lugar que tem um peixe. Não é em todo lugar que tem água que tem peixe. E eu falo isso, que eu sempre gosto de brincar, né? Porque, por experiência própria, mas porque sabe que eu sou pescador. Fui pescador. Quantas e quantas vezes, pastor Neto, a gente saía para pescar, com aquela ardente expectativa que nós íamos pegar muito peixe. A gente trabalhava duro, carregando rede nas costas, aquelas estacas, para cercar o peixe aonde estava comido lá. Logicamente, todo pescador, eles têm suas táticas. Ele sabe aonde o peixe está comendo. Mas, para nossa frustração, não pegava nada. Parece que nesse dia o peixe não foi comer. Mas tinha água, a maré estava boa, mas não deu peixe. O que eu quero dizer com isso, queridos? Assim também é conosco. Existem lugares que às vezes a gente não está prosperando, às vezes tem decisões, tem caminhos que não avança, tudo trava. Você muda, parece que acontece uma virada de chave na tua vida, as coisas melhoram. Então, uma questão assim de segundos. Sabe, irmãos, como vocês sabem, né, muitos estão sabendo, eu trabalho hoje numa grande empresa, para a honra e glória de Deus. Estou amando meu novo trabalho. Né, isso aí, como eu falei, eu já tinha falado de púlpito aqui. Eu tentei um tempo na minha força. Muitos aqui ouviram o que eu falei aqui. Tentei na minha força, mas eu não consegui ficar 30 dias. Mas quando Deus abre, ontem eu estava ministrando aqui no curso de maturidade no Espírito, a matéria é como ser dirigido pelo Espírito. E quando Deus, Ele abre uma porta, Ele cria as circunstâncias, traz paz ao teu coração. Sabe, há fatores externos que contribuem para que haja realmente uma confirmação que é uma direção de Deus. Então, hoje eu trabalho na AM Office, uma grande empresa no segmento de mobiliário para escritório. Amém? Já quero deixar aqui, já quero fazer um merchan, quem quiser fala comigo. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então, porque Deus quer sempre o melhor para cada um de nós, amém, irmãos? Às vezes não tá sendo favorável a situação hoje, mas isso não quer dizer que pronto, você vai desanimar e você vai, pronto, paralisou, não. Olha para o alto. Para muitas pessoas, quando viram o cenário da situação de José, que estava no fundo do poço, ali daquela cisterna, o único lugar, a visão que ele tinha era para o céu. Para muitos ali era o fim. Mas aquela circunstância estava só empurrando ele para o propósito. Sabe, assim é conosco. A nossa vida está em curso, enquanto a vida há esperança. Amém, irmãos? Então, às vezes, se uma situação não está favorável hoje para você, não desanime, não vá para a margem, não vá para a beira do caminho, vai para o centro, e o centro é Jesus. Amém, irmãos? Então, a nossa vida é assim. Essa semana passada, eu atendi uma cliente, recebi um contato de uma cliente. Essa cliente mora atualmente em São Paulo, ela está vindo para São Luís. E aí eu fiquei me perguntando, certamente, porque ela está procurando melhora para a vida dela, talvez qualidade de vida. Sabe, está com uns 2, 3 meses atrás que eu conversei com uma pessoa
que ela era motorista de aplicativo. Ela fez uma corrida com uma moça do Rio de Janeiro. E ela falando que ela trabalhava no segmento da estética no Rio de Janeiro e ganhava muito dinheiro, mas ela não tinha paz, ela não tinha qualidade de vida. Então ela mudou para São Luís para ter mais qualidade de vida. Porque às vezes é necessário uma mudança na nossa vida para que nós possamos ter paz e poder viver em paz. E não ficar no fundo do poço e não paralisar. Mas sempre crer que dias melhores virão para a nossa vida. Amém, irmãos? Olha, Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2, tem um exemplo claro disso. Quando Deus fala para Abraão, ele diz assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Então, assim como Deus foi necessário para que houvesse prosperidade na vida de Abraão, às vezes, sabe, não é que nós precisamos sair da cidade, muitos literalmente saem. Abraão saiu da terra dele. Mas às vezes, para que haja uma mudança na nossa vida, é preciso, sabe, uma decisão. É preciso um posicionamento. É preciso nós estabelecermos escolhas na nossa vida, para que possamos viver a vida que Deus tem para cada um de nós. Então, tudo na vida, tudo parte de uma decisão, tudo parte de uma escolha, tudo parte de um posicionamento. O que não pode é nós, sabe, ficar com a boca aberta esperando a morte chegar. Tem muitas pessoas que são assim. Deus não deu seu Filho Jesus para morrer na cruz, para que nós pudéssemos viver uma vida de derrota, não, irmãos. Deus nos deu o seu Filho para morrer na cruz, para que nós venhamos a ter vida e vida em abundância. Amém? Então Deus poderia fazer Abraão prosperar onde estava? Poderia, Deus é Deus. Mas ele diz, sai. Se você começa a gente sabe que o pai de Abraão era o Terá. O Terá adorava outros deuses. Então a atenção deixava de ser para o Deus verdadeiro, para adorar outros deuses. Tem muitas pessoas, às vezes, que deixam de concentrar e crer no verdadeiro Deus Todo-Poderoso, que pode mudar a minha vida e pode mudar a tua vida, e procura meios alternativos. Sabe, irmãos? Mas uma coisa, assim como a bênção estava sobre Abraão, eu quero te dizer que a bênção também está sobre vocês. Amém? Paulo confirma isso aos Efésios, capítulo 1, verso 3. Ele diz, bendito seja o Deus e Pai. Não é só um Deus, Ele é meu e o seu Pai. E eu sempre digo que quando nós temos a perspectiva correta de um Deus que é o nosso Pai, isso promove um bem-estar, isso promove uma segurança. Uma criança, ela não sabe resolver um determinado problema, mas quando ela chega e ouve do pai, pode deixar comigo, isso dá uma sensação de tranquilidade, isso dá uma sensação de segurança. Então essa perspectiva que nós temos que ter de Deus como Pai, não é balela, isso é verdade, é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então ele diz, esse Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Olha só, quantas bênçãos está liberada para você e está liberada para mim. Amém, queridos? Agora acontece que muitos não creem dessa verdade e procuram meios alternativos.
e ficam desanimados, sabe, irmãos? E vão ficando cada vez mais à margem da vida. Às vezes com insegurança, às vezes de tentar começar de novo, às vezes por N situações, N fatores, e não avançam. Sempre que eu me lembro que quando nós morávamos e sempre vínhamos para São Luís, que era difícil assim, aquela estrada que hoje é uma beleza, hoje é asfaltado, né? Você sai daqui de São Luís, você vai no asfalto até na porta da sua casa lá no interior. Mas teve um tempo que de Rosário até Axixá era uma poeira muito grande. Era estrada de terra, de pissarra. E os matos que ficavam do lado era cobertinho de pó de pissarra, era vermelho as árvores, só de poeira. Então é assim que fica toda a vegetação que está à beira de uma estrada, cheia de pó, cheia de poeira, sabe, irmãos? E a poeira, sabe, ela causa incômodo. A poeira, ela causa desconforto. A poeira causa irritação, mal-estar. Isso acontece com quem fica à margem. Isso acontece com aqueles que se acomodam. Isso acontece com aqueles que não têm uma atitude na vida. Isso acontece com aqueles que cruzam o braço e ficam esperando. Porque eu estou na graça. Não, gente. Na graça é crer que Deus vai fazer na força, na medida do mover dele. Não é você. É você sair de cena e deixar ele operar na tua vida. Então tem muita gente invertendo as coisas e complicando. Sabe, irmãos? Aí, aquelas pessoas às vezes que não têm uma tomada de decisão na vida, tá vendo as coisas acontecerem, 1, 2, 3, 4, se dando bem, fluindo, e a coisa não acontece nada contigo, toma a decisão. Mas uma coisa é certa, quem fica à margem, está sempre só, sendo empoeirado na vida. Sabe, irmãos? Então a vida, ela está em curso. Muitos já foram. Mas você que está aqui, para a graça de Deus, está tendo essa oportunidade, não só de ouvir, sabe, irmão, mas também de existir e saber que tem um caminho a seguir. E esse caminho aponta para Jesus. Ele é a solução para todas as coisas. Amém? Então, uma vez que eu sei que existe um caminho, e esse caminho me leva à vitória, me leva ao sucesso, me leva a ter paz, eu preciso estar no centro desse caminho. Então, Jesus sempre disse, e continua a dizer, através da sua palavra, João capítulo 14, verso 6. O que ele diz? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, queridos? Mas tem algo que impede muitos a ver e ouvir essa verdade. Outra coisa também que a poeira, ela promove a cegueira, a impossibilidade de ver. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que estão cegas espiritualmente, incomodado pela poeira. Marcos capítulo 10, projeta para mim, por favor, Marcos capítulo 10, 46 a 52. Olha só, a Bíblia diz que depois chegaram a Jericó, e ao sair, ele de Jericó, está falando de Jesus, com seus discípulos, e uma grande multidão estava sentada junto do caminho
um mendigo cego. Olha só a condição. Além de ser mendigo, além de ser um pedinte, que contava com ajuda, ele era cego. E esse cego, o nome dele, ele não tinha um nome. Bartimeu não era o nome dele. Bar significa filho. Timeu era o pai. Então, esse cego e mendigo que vivia à beira do caminho, só recebendo a poeira, que incomodava, que promovia a cegueira, que comovia falta de paz, enfim. O nome dele só dizia que ele era filho de Timeu, Bartimeu, filho de Timeu. E ele estava sentado, queridos, ficava sempre à beira do caminho. Versículo 47 diz que este, quando ouviu que era Jesus o Nazareno, ele começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Versículo 48 diz: e muitos os repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Versículo 49 diz assim: parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te e ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Queridos, bem aqui, essa capa, aqui nem tanto, né? Mas em outros estados que é frio, sempre você vai ver moradores de rua. Eles andam geralmente com carrinho, algumas sacolas e sempre com uma capa para proteger do frio. Sempre, 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 sabe, irmãos? E a capa, eu fui dar uma pesquisada, a capa representa uma posição social. Logo a posição social dele era de pedinte. A posição social dele era desfavorecido. A capa também, ela é uma posição de refúgio. Então, sempre essas pessoas, às vezes, elas procuram se refugiar, procuram se esconder. Procuram não revelar sua identidade, de quem elas realmente são. Além de não ter uma vida social, elas se escondem. Atualmente, as pessoas que, quando não é bem relacionada, tudo fica difícil. Aqui eu já quero abordar um ponto, às vezes, de pessoas que têm dificuldade em se apresentar, dificuldade em falar, dificuldade, às vezes, dependendo da área atuante, de você fazer um bom network. Olha, falei bonito. Isso é importante. Isso é importante. Porque, queridos, olha, a vida está aí. Jovens, aqui tem muitos jovens, o mercado está aí, as oportunidades estão aí. Então, mãos à obra. Tem muitas oportunidades no mercado. Às vezes a pessoa olha, está ruim, mas ela não se qualifica, ela não estuda, ela não se prepara, ela fica esperando as coisas acontecerem na vida dela. Deus pode fazer? Pode. Deus é um Deus de milagre. Mas eu quero te dizer, Abraão, para prosperar, saiu da casa do seu pai. Às vezes, para que você prospere, você precisa, sabe, ter uma decisão na tua vida. Estabelecer algumas escolhas para ti. Sair da zona de conforto. Porque na casa do pai é muito confortável. Você tem roupa lavada, você tem a comida feita, você tem a casa limpa.
você tem a toalha, os lençol tudo limpo. Então, quando Deus fala, quando diz, sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela, ele diz, ó, agora você vai depender de mim. Tu já é uma bênção. Então, isso fala disso, queridos. Não só para jovem, mas para todo aquele que está vivo. Quanto à vida, tem conta para pagar. Não é verdade? Então, a capa fala para isso. Tem muitas pessoas que estão com uma capa de mendigo. Versículo 51, perguntou ao cego, que queres que te faça? Foi a pergunta inicial que você perguntou para o seu vizinho aí. Que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego, mestre, que eu vejo. Em outras palavras, estou cansado disso, eu quero mudar de vida. Eu quero ter um rumo. Tira as escamas dos meus olhos. Eu cansei de andar naquilo que eu achava, estabelecer a direção que eu achava que era bom, mas hoje eu quero ser direcionado pela tua presença. Eu quero ir para o centro. Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Olha só, queridos. O que fez mudar a vida daquele pedinte, o que fez a coisa virar a chave, foi Jesus. Foi ter revelação de quem era Jesus. Ele ouvia falar de Jesus, mas ele nunca tinha tido um encontro verdadeiro com Jesus. E quando o cego pedinte teve um verdadeiro encontro com Jesus, a vida dele foi transformada, a vida dele foi mudada. Sabe, irmãos? Então esse cego, ele representa a história de muitos. Não que estão cegos, né? Literalmente, mas espiritualmente. Então essa história também nos mostra que ainda há esperança. Então a Bíblia diz que ele estava sentado, essa postura aponta para o cansaço, desânimo, falta de vontade. Mas apesar do cansaço, o que se percebe é que esse cego não estava satisfeito com a sua condição de vida. Algo incomodava, ele queria uma mudança. E a esperança nutrida no coração dele era Jesus. Sabe, irmãos, apesar de não ter uma identidade, como eu falei, Bartimeu, ele era filho de Timeu, não era o seu nome. E Timeu, pastor Neto, ninguém é como Deus. Então, o nome Timeu, o significado dele é ninguém é como Deus. A expectativa, a esperança, todo o nosso sonho, todos os nossos projetos, tudo vem de Deus. Porque nós, o homem faz planos, mas a Bíblia diz que a resposta certa, ela vem da boca do Senhor. Então ninguém é como Deus. Deus é Deus. Deus é Deus sobre toda e qualquer situação. Então por isso que nós não devemos desanimar, não devemos paralisar, não devemos, deixar que as coisas, a vida passa por nós e a gente lá, parado à beira, à margem. A gente tem que avançar. Então as limitações desse cego eram igual a dos outros, ficava mendigando. Comida, atenção, vida social, ninguém ligava. A atitude, a mudança, tinha que ser dele.
Às vezes a gente está passando por alguma situação. Algumas, meia dúzia, se comovem. Às vezes ajudam um pouco, mas, meu irmão, é você que tem que acordar para a vida. A decisão é sua. João capítulo 10, verso 10, a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para que tenham vida e vida em abundância. Então essa é a proposta de Deus em Cristo Jesus para a sua igreja, para a sua noiva. Então eu que não sou bobo nem nada, eu preciso captar essa chave espiritual, para que a verdadeira vida em abundância de paz, de amor, em casa, com a família, no trabalho. Poxa, já pensou você viver e não ter paz, não ter satisfação? É muito ruim, a vida se torna um tédio. E é por isso que muitos desistem. É por isso que muitos só vê a dificuldade e paralisam. Porque não estão vivendo e desfrutando da verdadeira vida de Deus em Cristo Jesus. Quando eu tenho paz, quando eu tenho satisfação, quando eu tenho alegria, eu me motivo. Eu vejo as coisas acontecendo. Eu não sei com você, mas comigo é assim. Sabe, essa semana agora, tudo é aprendizado, pastor Neto. Tudo é aprendizado. A gente pensa que sabe das coisas, a gente não sabe de nada. Essa semana agora, eu atendi uma cliente lá. Vou contar um testemunho aqui. Quando essa cliente, ela chegou querendo comprar umas cadeiras, e eu prontamente atendi ela, ela me mostrou, e eu, logicamente, eu estou aprendendo, mas eu já tinha identificado, né, mediante esse tempo que eu já estou lá, aprendi a saber que cadeira que era. E ela disse, mas vocês fabricam, vocês têm fábrica própria? Eu falei, opa, ela já conhece, é cliente. Eu falei, temos. Aí eu dei o preço, é mais barato do que ela viu lá. É um modelo, só que um outro, a fabricação mais barata. Aí ela, tudo bem, eu vou levar duas dessa, eu vou levar duas da outra. Eu falei, ótimo. No dia seguinte, ela me mandou uma foto totalmente diferente daqui, eu vendi para ela. Uma advogada. Nada contra os advogados, mas às vezes eles querem um pezinho para mover uma ação contra você, para se dar bem. Isso é fato. E aí depois eu comecei para corrigir, eu falei, olha, infelizmente, se você tivesse me mostrado essa cadeira como você mostrou as outras, eu teria feito correto, né, dado o preço correto, logicamente, é mais caro, uma cadeira de melhor qualidade. E aquilo, sabe, me gerou uma angústia. Eu falei, rapaz, a diferença fica R$593 a mais. E eu comecei a entrar em contato com ela, dizendo que tinha essa diferença. E ela não falava nada. Olhava as minhas mensagens e não falava nada. Eu falei, essa mulher está mal intencionada. Mas no dia seguinte, eu não dormi direito esse dia. Muito embora eu, quando bato na cama, já mesmo quando eu dou uma pedra, eu durmo. Mas sabe quando você não relaxa? Só que no dia seguinte, Deus trouxe uma paz tão grande no meu espírito no dia seguinte. Eu orei à noite, pastor Neto. Eu falei, Senhor, eu sou teu filho. Eu fui logo, ponto fraco de Deus, né? Eu falei, eu sou teu filho. E eu, nessa hora, eu saí de cena. É o Senhor que vai agir por mim, é o Senhor que vai interceder. Trata com ela lá. No dia seguinte, eu fui trabalhar, eu cheguei tão em paz, sabe? Confiei realmente em Deus, descansei no Senhor. Quando foi mais tarde, meu celular, pique. Comprovante do Pix que ela fez de R$593. Ai,
descansando. Que ela está com medo de pagar. Eu já estava traumatizado da empresa que eu trabalhei 10 anos, que Ramil sabe, qualquer coisinha descontava do gerente, eu era gerente. Paguei muitas coisas, quase um carro zero para a Gabriela na época. Tanta coisa que roubava, ela fazia auditoria, ia para a conta do gerente. Mas é assim, então tudo a gente precisa trazer para a nossa vida, para ensino, para que nós precisamos sim confiar no Senhor. Amém, queridos? Então, nós precisamos ter sim essa expectativa que em Deus, através do seu Filho Jesus, nós precisamos sim viver essa vida e vida em abundância de paz, de amor. Porque sem paz, as coisas mal resolvidas na tua vida, a gente não consegue desfrutar com essa intensidade, nessa totalidade. Amém, irmãos? Então, muitos ouvem falar de Jesus por vários meios, mas a questão é, você crê que Jesus pode mudar a sua vida? Essa é a grande questão. Você crê que a solução da sua vida está em Cristo Jesus? Sabe, irmãos? Quem crê tem atitude igual a do cego. Este, quando ouviu que era Jesus, ele começou a clamar. Ele começou a gritar. Ele não se importava. Ele queria uma mudança de vida para a vida dele. Sabe, irmãos? Então, qual foi a atitude dos que estavam às suas proximidades? Tentam te paralisar. Querem que você se cale. E o retrato de hoje é o que se vê. Cada um buscando os seus próprios interesses. Cada um procurando, é aquele velho ditado, procurando trazer brasa para a sua sardinha. Essa é a realidade hoje. Então, se você não acorda para a vida, as coisas estão passando e você vai ficando para trás. Quem está buscando, quem está se profissionalizando, quem está se preparando, está ocupando o seu lugar. Infelizmente é assim. Infelizmente. Mas quando temos o verdadeiro encontro com Jesus, sabe, irmãos? E que você tem a revelação de que não é você, mas é confiar nele. Você se qualifica, você se prepara. Hoje não basta só ter uma graduação, preciso ter uma pós-graduação. Muitos já estão na frente, já estão com um mestrado na tua frente. Então você já, o currículo daquele que tem mestrado já fica em cima do teu, o teu já fica embaixo. É assim. Mas se você não tem essa disposição de se levantar, e não só quando fala que ele clamou por Jesus, ele não estava só confiando nele, porque o tempo todo que confiou nele, ele ficou parado. Mas ele ouviu falar de Jesus, então ele gerou uma expectativa, uma mudança de vida através de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, que não só promove uma vida boa para nós aqui não, mas Jesus, ele nos dá a vida eterna. Amém? Ele diz, a tua fé te salvou, não só dessa condição de pedinte, mas ela te proporcionou uma morada eterna no céu. Então Jesus, ele promove isso na nossa vida. Ele faz com que nós venhamos a ter vida e vida em abundância, e ainda morar no céu pela eternidade. Amém, irmãos? Versículo 49 diz, e chamaram o cego dizendo, tem de bom ânimo, rapaz, levanta-te, ele te chama. João 16:33, a gente também escuta isso, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falando para os seus discípulos, no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações, mas te anima. Aleluia.
versículo 50, eu já falei a respeito da capa, que aponta para a vida, uma vida às vezes que se esconde. A capa aponta também para a vida social, uma vida oculta, sabe, irmãos? E Jesus quer que a gente venha para o meio e comece a trilhar com Ele, confiando nele, confiando na sua graça, confiando no seu favor. Amém, igreja? Então, assim como Jesus fez a pergunta ao cego, Ele também está fazendo a mesma pergunta hoje, nos tempos atuais, a cada um de nós. O que queres que eu te faça? Você quer continuar do teu achismo, estabelecendo tuas próprias escolhas? Ou você quer confiar na minha graça e no meu favor? Porque tem muitas pessoas, a gente tem pregado aqui, que o que nos tem afastado do favor de Deus é a nossa justiça própria. O nosso merecimento, achamos que nós somos capazes de tudo. Não, a gente precisa se render e confiar no Senhor. Sabe, irmãos, e saber que Ele sim tem o melhor plano, Ele tem a melhor direção, Ele tem a vida, a verdadeira vida está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Então a necessidade do cego era voltar a ver. E qual é a sua necessidade? Porque todos nós temos uma necessidade. Amém, irmãos? Jesus é aquele que já conquistou tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. A gente precisa confiar no Senhor. Amém? A questão é qual é o seu clamor a Ele. O cego foi: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o que você tem colocado diante do Senhor? Qual é a causa? Não é a intensidade do clamor, mas é crer que Ele pode mudar. Amém? E quando nós cremos, nós descansamos. Quando nós cremos, nós confiamos. Então esse homem que era cego, ele deixou para trás tudo que parecia precioso aos olhos naturais. É o que ele tinha. Primeira coisa que ele abriu mão foi da capa. Aquilo que achava que protegia. Deixou as sacolas, deixou o carrinho e seguiu Jesus. Aquele que tem a verdadeira vida e foi junto com ele no caminho. Sabe, irmãos? Então, esse nosso mundo, ele tem coisas maravilhosas. Tem coisas, às vezes, que enchem os nossos olhos. Mas a pergunta é bom para mim? Isso vai proporcionar o que na minha vida? Isso vai me promover uma visão mais apurada de quem é Deus? A fé vai enfraquecer minha fé. Sabe, irmãos? Quero te dizer que se tem alguma situação que você está vivendo agora que aponta, que fala semelhanças da beira do caminho, eu quero te dizer que a beira do caminho não é um fim. Porque problema todo mundo tem. Umas mais leve, outras muito mais pesada, mas situações, todos nós passamos por tribulação, por luta, por prova. Mas eu quero te dizer, não desanime. Não desanime. Há um Deus
que ama você. E esse Deus não é só um Deus, Ele é o seu Pai. E esse Pai que é o melhor para você. Amém, irmãos? Existe ainda grandes projetos de Deus para a tua vida. Grandes coisas o Senhor vai realizar na tua vida, para que outras pessoas venham ser edificadas através do teu testemunho. Hoje está de um jeito, mas amanhã as coisas vão estar melhor na tua vida, em nome de Jesus. O desejo de Deus, irmãos, é que você seja intenso e viva no centro do Evangelho. Esse é o desejo de Deus. Que a gente não possa abrir mão da palavra. Jesus aponta, sabe, para esse verdadeiro Evangelho. O que transforma, o que nos gera vida, o que nos traz esperança, o que nos liga para a eternidade, para a morada eterna. As demais coisas, tudo que seja maior patrimônio que você venha conquistar, tudo fica. O que conta mesmo é a nossa morada eterna no céu. Amém? Mas enquanto vivermos aqui, Deus, Ele é capaz e Ele quer fazer você viver o melhor desta terra. Mas não dá para viver o melhor dessa terra com a cegueira espiritual. É necessário que nós venhamos abrir os nossos olhos espirituais. Amém, irmãos? Quero que você fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Queria que você fechasse os teus olhos. Você fechasse os teus olhos. E escute o que eu tenho para dizer para você, irmão. Deus não deu o seu melhor, que foi o seu filho Jesus, para você viver à margem. Deus não deu o melhor, que foi o seu filho Jesus, para você ficar parado, desanimado, paralisado. Deus deu o seu filho Jesus para que você possa viver o melhor, viver a vida de Deus na sua família. Que você possa desfrutar da vida com seus filhos. Você que quer constituir uma família, constitui tendo como rocha Jesus, como fundamento Cristo. Não há outro fundamento, outra base confiável para qualquer edificação, se não for Jesus Cristo. Ele no centro da tua vida. Deus não nos chamou, irmãos, para que nós venhamos a viver uma vida medíocre. Deus nos chamou e deu o seu Filho Jesus para que nós possamos viver uma vida de filhos amados e filhas amadas que estão aqui. E viver essa vida de filho é quando nós entendemos que a graça de Deus está em Cristo Jesus. Porque Deus, Ele te amou e me amou quando nós estávamos distante dEle. Estávamos separados dEle, mas Ele nos amou de tal maneira
que deu esse Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Então, se hoje tem algo que traz desconforto na tua vida, que te incomoda e faça com que você não tenha paz, eu quero te dizer que se desarme. Assim como aquele mendigo, ele já não queria mais viver daquela forma. Algo estava incomodando ele e ele clamou ao Senhor. Eu quero que você também, lá no teu momento secreto, lá no teu quarto, aquela situação que te incomoda, clame a Ele. Assim como aquele mendigo mudou a história em Cristo Jesus, certamente a tua história vai ser mudada em nome de Jesus. Mas tudo que Deus quer é que você possa sim viver em paz, nada trazendo incerteza para o teu coração, nada trazendo inquietação para o teu coração. Deus nos chamou para andarmos no caminho da graça, queridos, da graça e do seu favor. Não é no nosso merecimento, não é na nossa justiça, não é na nossa força. Isso é ter uma percepção correta de Cristo. É nós sairmos de cena e deixar Ele operar em nós. E Ele te dá força, e Ele te dá direção, e Ele te dá motivação, e Ele te dá coragem, para que você possa ir se qualificando e se aprimorando, e cada vez mais Deus te elevando a lugares mais elevados, lá aonde você trabalha, no teu estudo, aquele concurso que você quer, aquela promoção que você quer, é na força dEle, para que o nome dEle venha a ser glorificado através da tua vida, porque tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, para que o nome dEle se torne conhecido. Aquele mendigo, a Bíblia não conta, mas certamente o testemunho dele mudou, e a vida daquelas pessoas que viram aquela condição de pedinte, depois foi edificada com testemunho de transformação, de prosperidade. Assim como Jesus mudou a vida daquele mendigo, certamente Ele vai mudar a sua. Não importa em que condição você está, não importa em que aperto você está, Ele é poderoso para fazer muito mais.